Olá! Começa agora mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de ouvir, falar e interagir conosco com as autoridades do nosso município e toda a região que circundam aqui a região de Osasco. Estamos transmitindo ao vivo para 9 cidades, assim como o Facebook e também na nossa página do tvosasco.com.br. E hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios a doutora Lina Matos, que ela é da Biológica. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutora. Obrigada a vocês. Me fale um pouquinho. O programa tem a intenção de trazê-la e apresentá-la para o nosso telespectador. Me fale um pouquinho sobre a senhora. Eu vou, se me permitir, dispensar o senhora. Sim, por uma claro. simples questão de facilitar a conversa, mas não menosprezando o seu título de doutora. Imagina. Então me fale um pouquinho sobre você. Sobre a minha formação? Sobre o que te trouxe até o tema que nós vamos tratar, que é pragas urbanas, em especial de escorpião, mas qual foi sua trajetória? Bom, eu tenho a minha formação primeira, profissional, eu sou médica veterinária, né? E eu sempre tive a partir do momento que eu comecei a estudar biologia, a vida, né? É uma coisa que me fascinava, o estudo da vida. É um milagre que acontece a cada instante, né? Sim, e todo o funcionamento de um organismo, dos organismos vivos, né? E eu tinha, inclusive, muita dúvida sobre o que fazer, se mexer com plantas ou com animais. Né? Com o reino, qual reino, animal ou vegetal? Perfeito. Agora eu também tenho um vínculo, apesar de eu ser nascida em São Paulo e ser criada em São Paulo, eu sempre tive muito em fazenda, no interior, então sempre tive um vínculo com os animais. Uma aproximação com a natureza. Com os reinos, né? Animais e vegetais, floras e faunas. Bom, e aí eu fiz veterinária e uma área que me atraía muito era a questão da saúde coletiva, da saúde pública. Né? Então, eu comecei a trabalhar, em geral, o curso você tem uma formação voltada para a área clínica, né? Tanto de pequenos como de grandes animais, de animais silvestres, mas para mim faltava alguma coisa. Né? E eu, logo que acabei minha formação em veterinária, eu comecei a buscar a questão do controle de doenças, das doenças que eram transmitidas ao homem através dos animais, que são as zoonoses. Né? Então, eu comecei e me encantei com isso, né? Porque você trabalha com uma coisa mais coletiva, trabalha com população. E vê mais resultado, né? Não é simplesmente você gostar da coisa. Eu percebo que você queria ter a sua participação de contribuição para com a comunidade, é isto? Isso. Né? Eu acho que é muito legal você tratar de um indivíduo, enfim, é uma questão mesmo de semântica e de encaixe, aonde você melhor se encaixou e melhor se adaptou. E eu achava, então assim, eu comecei trabalhando com doenças, né? As doenças que afetavam a comunidade, que é a área da epidemiologia, né? Então, você tem inúmeras doenças e muitas delas são doenças vinculadas aos animais. Você tem a raiva. Então, eu comecei assim, trabalhando com vacinação antirrábica, controle de leptospirose, aqui em Osasco, inclusive. Né? Meu início na área de profissional da saúde pública foi aqui, em 86, de 86 a 88. E aí vai puxando as outras pragas, né? Que na verdade, muitos transmitem doença para a coletividade, tipo o controle da raiva que você faz com os carnívoros, da leptospirose, você tem que interferir na população de roedores. E os escorpiões causando acidentes, né? E matando muitas vezes, mas também trazendo a morbidade, né? A doença, enfim, foi por aí o caminho. Né? Os cupins eu digo que trazem problema de saúde mental, porque na verdade eles não causam uma doença no indivíduo. Eles destroem os seus bens. Eles destroem biblioteca, te deixam desesperados. De uma maneira muito perniciosa, porque é de dentro para fora, né? Você não percebe o dano, a não ser a poeirinha que ali cai e se deposita,
Mas quando você vai ver, a madeira está oca por dentro, né? Isso são os bonzinhos, os cupins de madeira, né? Você tem os subterrâneos que vêm, sobem pela parede, de repente destroem uma estrutura que está fixada na parede. De madeira? De madeira, de celulose, né? Não precisa ser sim. necessariamente de madeira. Uhum. Agora, todos esses bichos, todos esses animais indesejáveis, de uma certa forma, eles se proliferam em função de um desequilíbrio provocado pelo homem. Perfeito. Né? Não tem outro responsável. A interferência do homem causa o desequilíbrio. Sim, porque o homem ele se sente no direito de intervir e interferir. Sim, de mudar o curso de um rio, de vedar uma mina, como se aquilo não tivesse interferência. Impacto. E assim, isso estou falando no pequeno, né? A gente vê os nossos mares contaminados, os rios, né? E diversos acidentes que ocorrem, e tudo em função das ações humanas. Da ação humana e da questão financeira, né? Sempre o foco é o ganhar. Ganhar, exatamente, ganhar. Exatamente. Então, o ser humano não tem respeito com si próprio, com as outras espécies e com o ambiente em que vive. É a única espécie animal que tem essa conduta. Pois é, e ele não se preocupa com a prole, com o legado que ele deixa. Ele quer o aqui e agora. E aí tem que ter pessoas como você que vêm curar o câncer dele próprio, causado por ele próprio. Porque, bem, como você bem disse, as pragas são consequências de desequilíbrios ambientais. Porque se houvesse uma interação, um equilíbrio natural, as coisas estariam... O próprio Darwin diz que as coisas seriam... eles se eliminariam e aqueles que necessitariam se prevaleceriam, se sobressairiam sobre os outros e haveria um equilíbrio. Mas controle natural. Um controle natural. Né? Mas falando desse descontrole, está assim, gritante, notório, o caso de aparições e acidentes com escorpião nas áreas urbanas. Isso é devido a quê, doutora? Olha, a gente tem, assim, existem regiões que a gente chama de regiões escorpiônicas, que têm historicamente problema com escorpião, que a gente não sabe exatamente a origem. Okay. Os escorpiões são normalmente transportados, né, quando eles entram numa nova região, por exemplo, né? É transportado em caminhão de madeira, enfim, transportado com utensílios muitas vezes. A proliferação dele dá assim de maneira não provocada, não consciente. Eles simplesmente se alojam numa caixa, a caixa vai ser transportada de uma região para outra, está feita a proliferação. Junto. Isso, e ele vai junto, né? Está feita a dispersão. A dispersão. Né? A dispersão. Então, assim, aqui, por exemplo, Osasco, eu conheço a infestação, sei que ela existe desde 86, quando eu comecei a trabalhar aqui. Então, a gente seu microfone está falhando um pouco, por favor, use este. Então, assim, a gente já identificava, por exemplo, a linha férrea. Era um foco importante. Né? E quase todas as linhas. Por quê? Porque você tem madeira que vai, com a umidade, vai apodrecendo. Você tem pedra, você tem um abrigo. Os escorpiões, eles gostam muito de locais escuros. Eles têm hábitos, a maioria das espécies tem hábitos noturnos. E, então, eles se alojam em vãos, em frestas. E a gente tinha uma infestação grande, a gente já identificava na linha férrea. Dali, eles começam a migrar, muitas vezes, porque eles são carnívoros, né? Se alimentam de pequenos animais, de insetos, preferencialmente. Em área urbana, barata. Né? A barata é o prato predileto. Porque a gente também tem a cidade infestada por baratas. Por baratas. Né? Então, eles acabam acessando a rede de esgoto atrás de alimento, atrás de barata. Através da rede de esgoto, eles começam a se dispersar pelas edificações, sejam elas públicas ou privadas. Né? Qual a aplicação efetiva do veneno que ele inocula na vítima? Por exemplo, quando ele vai se alimentar de uma barata, ele a pica? Não necessariamente. Não necessariamente. Ele pode só pegar a barata e comer, porque ele come coisas menores do que ele. Ele não precisa, ele inocula muito mais o veneno para se defender.
Ah, é uma, Né? É assim, é uma ó, arma de defesa. a gente tem, no Brasil, em torno de 160 espécies de escorpiões catalogadas. Uhum. 10 delas são peçonhentas, têm veneno. As outras não, as outras 150 não. A gente tem 1.600 espécies aproximadamente catalogadas no mundo. Ok. Sei lá, 20 e poucas são, Então é um percentual baixo dos peçonhentos. sim. Uhum. Agora, dentre os acidentes, então assim, ele não precisa exatamente da peçonha para se alimentar, para sobreviver. Entendi. Né? Você tem algumas espécies que são peçonhentas. Uhum. Dentre os animais que têm veneno, os peçonhentos, cobra, aranha, escorpião, quem mais causa acidentes são os escorpiões, né? Dentre esses peçonhentos. Uhum. E a gente tem, assim, no sul e no sudeste, por exemplo, do Brasil, a gente tem 2 espécies que causam acidente. Uhum. Né? A prevalência maior é com essas 2 espécies. Entendi. Então, ele não precisa necessariamente do veneno para sobreviver. E essas espécies, elas são facilmente identificadas? A gente tem como distinguir? Ou o simples fato de ver um escorpião, já devemos tomar toda a cautela, em sendo ou não sendo peçonhento, é melhor eu me precaver? Ou dá para a gente se tranquilizar um pouco pela coloração, pelo tamanho? Eu não acho que é bom um leigo ter tranquilidade e mexer, porque você não sabe, né? E assim, você vê, é um número grande de espécies. Eles têm semelhanças, às vezes, Tá. assim, Um a detalhe coloração, você tem o escorpião amarelo e você tem o escorpião marrom ou preto, que é assim, aqui, essas 2 espécies que a que eu digo. tonalidade é muito próxima, dá para confundir dependendo Você tem outras espécies com tonalidades próximas. Entendi. Fora, além disso, eles não têm assim uma coloração, ele é amarelo, Ele às vezes é Bem um pouco mais definida. escuro, um pouco mais claro, depende da idade, depende, né, porque eles trocam a carapaça e vão adquirindo, firmando a cor. Então, assim, é bobagem um leigo querer pegar. Né? Querer Ver um subestimar. escorpião, exatamente. Ver um escorpião tem a distância, e especialmente ver o que é que está trazendo aquela infestação. Né? Porque, assim, eles estão no ambiente, como eu falei, eles gostam de locais que são escuros, que são úmidos, que eles têm esse abrigo. Então, muitas vezes, dentro de uma casa, ele pode chegar pelo ralo, atrás de uma barata, e ele se abrigar numa fresta de rodapé, num acúmulo de entulho que está no quintal, ou mesmo de um material de construção que está para ser usado, né, que não é exatamente um entulho, numa base de batente, em forros. As pessoas costumam guardar muitas coisas no forro da casa. Às vezes o escorpião chegou lá, encontra aquele abrigo e ele começa a se reproduzir. Né? E, enfim, vira um ninho, ele se instala ali e dali ele sai para se alimentar. Entendi. Doutora, acredito que eu vou tentar dividir em 3 fases de cuidados. Nós temos a prevenção, que é evitar que ele surja, nós temos o combate, quando ele já está presente, e nós temos o acidente. Vamos tentar dar uma explanada, apesar da brevidade do nosso tempo, mas qual seria a prevenção, o combate e o cuidado em uma vez sofrendo o acidente? Tá, eu queria só falar antes algumas coisas que são curiosas, que Perfeito. eu acho que as pessoas gostariam de saber. Né? Por exemplo, o escorpião, ele não põe ovo, ele tem o filho. Né? Em média, quantos por ninhada? É assim, como a gente Depende da tem espécie. essa variedade de espécies, e as observações são todas a nível de laboratório, né, que a gente Em consegue. cativeiro não está no seu Isso. habitat natural. Agora, esse grupo que causa mais acidente no Sudeste, que são os títios, a gente tem o títios cerulatus e o títios baienses. O cerulatus é o escorpião amarelo, ele prevalece a coloração amarela, e o baienses é o escuro, o escorpião preto ou o escorpião marrom. Né? Eles têm em torno de 20 filhotes por cria, 2 vezes ao ano. Eles jogam o filhotinho nas costas. E eles ficam todos ali por aproximadamente 15 dias. E qual a longevidade de um escorpião amarelo? Olha, Anos, meses? Anos. Anos? 5, 6 anos. Nossa. Do amarelo, do marrom, desse gênero títios, né?
duram por aí. Tem relatos até de mais tempo. Agora, como eu falei, em laboratório. No Entendi. meio ambiente, eles estão sujeitos a predadores, a tudo mais. E a procriação dele é sexuada? O escorpião amarelo, o Titius cerulatus, ele vem aumentando, inclusive nas áreas urbanas, né? A densidade, né, da população vem aumentando, porque ele tem uma característica que faz com que ele prevaleça, que é a questão da reprodução, ele se reproduz sozinho. Chama-se partenogênese, né? Ele é partenogenético. Ele não precisa de um outro indivíduo para se reproduzir. Os escorpiões amarelos, eles são partenogenéticos, que é esse tipo de reprodução. E só tem fêmea. Existem outros partenogenéticos que tem só macho, que tem macho e fêmea, outros animais, né? Lagartos, peixes, enfim, existe isso na natureza. Mas o escorpião amarelo, especialmente o Titius cerulatus, é só fêmea. Perfeito. E os óvulos são fecundados e eles, enfim, se reproduzem dessa forma, tendo até 160 filhotes durante a vida. Então, tendo aí um descontrole, nós temos uma progressão geométrica assustadora. Sim. Daí, porque inclusive porque ele, uma vez transportado de um lado para o outro, um único indivíduo, ele pode deixar toda uma dinastia ali e se tornar uma praga a partir de um único indivíduo. Sim. É um fato interessante. E com uma longevidade aproximada de 5 anos, procriando na média de 80 por ano, não precisa... Isso. Não, precisa, não, 40 por ano. 40, mais ou menos 40 por ano, em média 20 por ninhada, 2 isso, por ano. Isso. É um número bastante significativo. Razoável. Quais as estações do ano que eles têm mais atividade? No período de reprodução, que é primavera e verão. Né? Eles se reproduzem mais nessa época, primavera e verão. Bom, aí assim, então vamos focar naquilo que você me pediu. Dos cuidados. Dos cuidados. Vamos falar primeiro da prevenção. Vamos começar eu não tenho e não quero ter escorpião nas minhas imediações. Isso. Então, assim, primeiro, é importante que as baratas estejam controladas. E né? é mais fácil o controle da barata, Exatamente. né? E tem inseticidas, tem baraticidas. Tem. Escorpicidas tem também? Não tem. A gente usa para controle, usa o inseticida, porque não tem um produto específico para escorpião. Quando tem ainda um residual alto próximo à aplicação, o escorpião morre com a presença no contato com o inseticida. Bom, esse é um escorpião marrom. Né? O escorpião, esse é o Titius baiensis. Doutor, eu percebo que ali é ferrão que chama isso que está na cauda? Pode ser chamado uma espícula, um ferrão. Eu vejo que ele tem possibilidade de atingir a própria cabeça do escorpião. É fato que o escorpião, quando encurralado, se suicida? Não. É uma lenda bastante difundida. Muito isso, difundida. Né? As pessoas, às vezes, põem assim, para provar isso, põem uma roda de fogo em volta do escorpião e ele resseca, ele vai se desidratando. E contraindo naturalmente. Contraindo. Ele já tem essa tendência a cauda está para o alto, né? A cauda ela não vai para o outro lado. Então as pessoas dizem que ele se auto-inocula. Não acontece. Não é. Agora, ali na extremidade da cauda, ele tem o telson, que é aquele último artículo, e ali tem a glândula produtora de veneno. E aquela espículazinha é por onde ele inocula o veneno, que é sempre para se proteger. Então, assim, você pisa no escorpião, ele não corre atrás de você para te picar. Okay. Você vai calçar um sapato, ele está dentro, ele te pica. Você vai pegar uma roupa na gaveta, ele está dentro, ele te pica. Ele não tem a maldade intrínseca, ele está se defendendo. Não, até porque ele não vai te comer, não vai fazer nada com você. Você não é presa para escorpião. Não vai se alimentar de você, não vai se alimentar do seu sangue, de nada disso. É mesmo para se proteger. Né? Então, assim, é manter a casa sem abrigo para escorpião, vedar frestas, organizar material que esteja guardado e que você vai necessitar, descartar materiais inservíveis, né? Vedar fresta de rodapé, de base de batente, às vezes vai tendo umidade, vai apodrecendo, vai ficando
aquela base de batente perfurada é um ótimo abrigo, tanto para barata como para escorpião. Ele pode ser transportado por pássaros ou insetos no estado de... Como assim? Por exemplo, eu moro no 15º andar de um apartamento, um caso extremamente hipotético. Como que o escorpião chega até lá em cima? Pela rede de esgoto, ele vai subindo. Ah, ele vai caminhando, ele vem caminhando, vindo. vai Entendi. caminhando. Até pode ser transportado, mas Numa- seria num- muito difícil, é eventual, né? Entendi. Pode ocorrer, claro, Uhum. mas é eventual. Então, assim, a prevenção é essa. Por legislação federal, os municípios têm a responsabilidade de fazer o controle nas áreas públicas. Infelizmente, esse trabalho é bastante deficitário, Uhum. mas é um trabalho que pode ser cobrado da municipalidade, porque Perfeito. o município teria que ter uma integração com os órgãos de limpeza, do controle efetivo de pragas, educação, para que você tivesse um saneamento adequado e que não tivesse a proliferação dos escorpiões. Interferir nos acúmulos de lixo, né? E os acúmulos de lixo ocorrem muitas vezes não por não ter coleta, mas sim por um mau hábito. Aí entra a educação, né? Então, assim, e dentro de casa seriam esses cuidados de deixar livre de locais propícios para ele se instalar e fazer o controle químico, visando especialmente o controle de outros insetos que são alimento para eles. E uma vez já identificado a praga, por assim dizer, no seu local de trabalho, na sua casa, como você vai ter que conviver com isso, controlando, tentando minimizar ou dar para alguma forma para extinguir isto do seu convívio? Então, muitas vezes o aparecimento é eventual. Você não está numa região que tem escorpião, chegou por algum motivo, não se proliferou. É um caso pontual. Entorno, é um caso pontual. Entrou em casa, ou veio transportado, ou veio pela rede, mas não tem uma situação de risco do entorno. Né? Ok. Então, você faz esse controle químico e você acompanha e evita, né, essa coisa que eu falei, material acumulado em forro, em porão, em quintal, né? E muitas vezes você não tem outras ocorrências. Agora, a gente tem regiões que tem escorpião. Por exemplo, a aqui, região central... centro de Osasco, é uma região que historicamente tem escorpião. Okay. Então, é uma atenção permanente, né, para essa situação, especialmente primavera e verão. Às vezes você tem temperaturas elevadas fora do período de primavera e verão. Né? A gente tem tido alterações ambientais que muitas vezes, então, eles acabam se reproduzindo também. Né? Temperatura alta e umidade alta é excelente para a reprodução dos artrópodes, dos insetos também. Né? Perfeito. E falando agora do acidente propriamente dito, na terceira fase desta instrução que estaremos dando aos nossos telespectadores, você foi picado por um escorpião, o que fazer? Então, assim, você foi picado por um escorpião. Se você puder se manter calmo, é muito bom. Qual o primeiro sintoma? Dor extrema? Normalmente os sintomas aparecem perto de 2 horas após a picada, após o acidente. Você tem aquela dorzinha local, mas assim, você tem uma dor intensa muscular no local da picada, após um pouco de tempo, que é, em média, 2 horas. Né? Não é assim uma coisa matemática, pode ser um pouco antes, pode ser depois, mas você tem aquela dor muscular intensa no local, você tem dormência, e a pessoa pode ter, depende da gravidade do acidente, que vai depender da quantidade de veneno inoculado, né? Da resistência individual. A idade do animal também implica? A idade, porque normalmente um animal mais velho tem mais... Também é lenda que o mais novo tem mais peçonha. Acho que isso acontece para cobra, não sei se também é verdade. Não é. Às vezes ele acabou de usar o veneno dele, ele está começando a armazenar, você aparece e pisa nele. Né? Ele vai ter uma quantidade menor. Então, você sendo picado, o que você tem é essa dor intensa, e aí você pode ter sintomas mais graves ou menos graves. Então, assim, você pode ter febre, pode ter sonolência, sudorese, pode acelerar o coração, e a pessoa pode vir a óbito, inclusive.
né? Então, assim, estando aqui em São Paulo e nesses municípios da região oeste, a indicação é Instituto Butantan, Hospital Vital Brasil. Porque você tem características no acidente por animal peçonhento, qualquer que seja ele, seja cobra, aranha, escorpião, de reações orgânicas muito específicas, que muitas vezes uma instituição, um hospital que nunca lidou com isso, não tem esse traquejo, né? Fora o soro. Se você puder fotografar o animal, melhor. Ajuda um pouco a identificar o Se ele antídoto. morreu, você leva. Perfeito. A captura a gente não indica pelo risco de ter um novo acidente, né? Então é uma coisa assim, teria que ser muito cautelosa. Eu acho que a gente tem muito pouco tempo aqui para fazer uma orientação. Enfim, e muitas vezes as pessoas também não tomam o devido cuidado, né? Tem uns muito corajosos, outros muito medrosos, então é melhor que um leigo não manipule, não fique tentando fazer captura. Perfeito. Doutora, o nosso programa ele conta com a participação e interatividade dos nossos telespectadores e às vezes até do nosso diretor. O Paulo Contim nos parabeniza pelo programa e a Defesa dos Idosos de Osasco diz: bom dia, gostaria de saber se já houve algum trabalho em sentido de diminuir a infestação de pombos, pois nunca vimos um trabalho sério de conscientização e divulgação. E agradece. Bom, quanto aos pombos, é assim, os pombos também, infelizmente, hoje são pragas urbanas, né? Justamente pelo desequilíbrio. Sim. Eles são uma fauna exótica, chegaram aqui vindos da Europa e se adaptaram super bem. E o que acontece? É uma ave de vida livre, deveria buscar alimento como as outras aves. Sim. Só que ainda, além de tudo, existe uma lenda de que os pombos trazem sorte, trazem fortuna, e muita gente alimenta os pombos. Sim. Então, Só que assim, também traz piolhos, carrapatos e outras sim, pragas. Fungos, né, transmitidos pelas fezes, que podem ser graves, né? Sim. O histoplasma, o criptococcus, que podem se alojar no pulmão. Então, existem, sim, alguns trabalhos pontuais, né, de orientação. O trabalho precisa ser feito envolvendo os alimentadores, porque normalmente tem alimentador. Eliminando abrigo que a gente oferece nas nossas casas. Né? Muitas vezes eles se alojam no telhado porque tem abertura. Às vezes você toma uma série de cuidados e você tem um alimentador que não deixa de alimentar, que é difícil acessar. Cultural, é a questão Exatamente. cultural. Então, assim, existem sim alguns trabalhos pontuais, né, mas não a nível de assim, uma cidade toda ficar livre de pombo, eu desconheço. Mas tem, eu mesma já trabalhei muito com comunidade onde era grave o problema e a gente conseguiu ter uma redução significativa da população. Muito bem. Doutora Lina, muito obrigado por esse esclarecimento, de trazer até para mim e para os nossos telespectadores um pouquinho mais desses cuidados que devemos ter, inclusive com esse bicho peçonhento que às vezes habita a sua casa e você nem sabe. Nesse feriado agora, dá uma vasculhadinha no seu sótão, no seu porão, naquele armário que faz tempo que você não visita, vá com cuidado, coloque uma luva, mas dá uma olhadinha. Às vezes o simples fato de remover as coisas do lugar, você pode se tranquilizar e ter a certeza de que ali não tem um animal peçonhento. Uma luva grossa, uma luva de raspa de couro, aquela luva de material de construção, né, de mexer com construção. Muito obrigado, doutora. Obrigada a vocês pela oportunidade e tudo de bom para todos. O Café com Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e um bom feriado aí do 1º de maio, Dia do Trabalho. Espero que você não trabalhe neste dia. Tchau, fiquem com Deus.